Para mim isso aqui é um sonho, né? Porque uma quarta-feira à noite, já é quarta, né? Quarta-feira à noite, a gente conversando sobre mal, bem, banalidade do mal, num espaço acadêmico, num templo da arte, né? O Tucarena é um templo da arte também, e fazer esse diálogo com todas estas vozes que se misturam aqui, né? A Fundação São Paulo, a PUC, o Labo, a filosofia, a espiritualidade, a pastoralidade, a teologia, tudo isso misturado. Então, e a gente está aqui reunido para falar sobre isso, nesse espaço, né? Nós não estamos no lugar da religião, mas nós estamos falando de coisas profundamente religiosas e espirituais. E, para mim, é um sonho, uma alegria, e aí a minha gratidão ao Labo, ao Pondé, à Andréia, ao grupo de pesquisa, Adriana, obrigado mesmo. Falar ou comentar a banalidade do mal, eu queria localizar todo mundo do que eu quero falar, de onde eu falo e por que falo. Então, localizando historicamente, a Andréia já nos deu Eichmann em Jerusalém, julgamento, a participação de Eichmann no horror que foi o Holocausto. Então, a gente tem ali um criminoso, alguém que cometeu um crime hediondo, sendo julgado, e Hannah Arendt vai acompanhar esse julgamento para fazer uma cobertura jornalística. E ali ela sai com essa expressão, e, na verdade, eu acho até que ela nem usa banalidade do mal, ela usa só a palavra banal. No texto dela, banal, aparece o banal. E aqui a gente está discutindo banalidade do mal. Então, saiu dali, 1961, Jerusalém, Eichmann no banco dos réus e Hannah Arendt observando. Agora, por trás disso tudo, eu queria buscar e tentar fazer um fio sobre o próprio conceito de mal. Conceito de mal. Quero falar sobre isso. Falar do mal em 5 dimensões, ou 5 dimensões do mal, até a gente chegar nesse mal que a Hannah Arendt chamou de banal. E quero fazer isso lembrando, não precisaria, mas vou lembrar que eu sou pastor e sou teólogo, e eu vou puxar a brasa muito para a minha sardinha. Eu não estou no grupo de pesquisa do Labo, eu não estou na universidade. Eu venho de fora desse lugar, da reflexão filosófica e de toda a reflexão acadêmica. Eu venho do púlpito da minha igreja. Eu venho do púlpito da minha igreja. Eu venho do meu gabinete pastoral. Oh. Sensacional. Eu vou explicar. Se tiver paciência, eu vou explicar. Então, assim, eu venho de fora desse debate todo da academia sobre mal, banalidade do mal, mas, ao mesmo tempo, eu venho de muito dentro desse lugar aí. Talvez eu possa reivindicar que eu estou mais dentro da discussão de banalidade do mal do que o próprio grupo de pesquisa de Hannah Arendt, e eu arriscaria dizer do que a própria Hannah Arendt. Por quê? Porque nós estamos no Ocidente, e o Ocidente ele é naturalmente identificado, classificado como judaico-cristão. A gente não fala de mal sem buscar, na primeira página da Bíblia Sagrada, mal. De onde vem a ideia de mal? Vem do texto bíblico sagrado, vem do mito da queda, do mito de Adão, vem do mito da criação. Não se fala de mal no Ocidente sem falar de Paulo apóstolo, Saulo de Tarso, sem se falar em Santo Agostinho. E toda a discussão filosófica posterior é uma discussão que vai debater com a teologia e tentar encontrar um lugar não religioso, não sagrado, não teologal para falar sobre mal. Então eu quero puxar para cá.
e falar das 5 dimensões do mal até chegar na Hannah Arendt. Para mim, a primeira dimensão de mal é o mal possível, o mal como possibilidade. O mal é uma possibilidade no mito da criação. O que diz o mito da criação? Estou usando o mito com respeito ao ambiente. O mito da criação diz que o ser criador decide criar e criar um outro ser à sua imagem e semelhança. Esse ser, à imagem e semelhança do Criador, é um ser livre. Livre no sentido de criado com a possibilidade de virar as costas para o Criador. O mal é uma possibilidade inerente à criação e ao mundo conforme nós o conhecemos. A pergunta, não dava para ter criado um mundo sem o mal? Esse aqui não. Esse aqui exige o mal como possibilidade. Não teríamos conceito de alteridade sem a possibilidade do mal. Não teríamos conceito de compaixão, misericórdia, perdão. Não teríamos conceito de liberdade sem incluir o mal como possibilidade. O mal é possível. Ele não é real. Ele é possível no mito criador. Lembrando que no mito da criação, no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é a única árvore. Existe uma outra árvore ali no jardim. É a árvore da vida. O ser criado, ele não está diante do bem e do mal. Ele está diante da vida e da morte. O texto sagrado vai dizer o seguinte, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. Agora, se você comer da árvore da vida, é outra experiência existencial completamente diferente. O comer da árvore do conhecimento do bem e do mal pode ser interpretado teologicamente como apropriar-se da prerrogativa de decidir o que é bem e o que é mal. Não é que, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a criatura adquire conhecimento ou adquire consciência do bem e do mal. Não é isso. Porque se a criatura não tem consciência de bem e mal, ao comer, não pode ser julgada por ter comido. O comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é tomar nas mãos a prerrogativa de definir o que é bem e o que é mal, às expensas da relação com o Criador. Se eu como da árvore da vida, eu me ligo diretamente à fonte da vida e, na linguagem, na lógica do entendimento ali, eu me ligo à fonte eu me ligo ao Criador e passo a conviver com o mal possível, mas sem trazer para a realidade o mal que é possível. Eu tenho o mal possível, mas ele não é real. Da mesma forma que no Criador, o mal é possível, mas ele não é real. Comer da árvore da vida é vincular-me ao Criador e passar a conviver com a possibilidade do mal, mas sem a realidade do mal. Agora, quando eu como da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu tomo para mim a prerrogativa e eu digo para o Criador, eu não preciso dessa fonte de vida porque eu tenho vida em mim. Isto é, eu faço a opção por mim. Isso que depois nós vamos chamar de pecado original, não é um ato moral, é um ato ontológico, é uma questão ontológica, é uma questão de ser. De condição de ser, de natureza do ser, de opção de ser. Não é um ato de desobediência. É um ato em que a criatura diz, eu não preciso do Criador para me sustentar na existência e não preciso do Criador para definir o meu caminho entre o bem e o mal. Eu defino. Em linguagem mais simples, é a criatura fazendo opção por si. Isso viria a ser o pecado original. A criatura escolhe a si mesma e dá as costas ao Criador.
E isso é um ato de autoafirmação do ser. E esse ser, que só é porque recebe do Criador a condição de ser, ao romper com o Criador que lhe dá a condição de ser, mergulha de maneira inexorável na sua finitude e na sua mortalidade. Nesse momento, o mal deixa de ser possível e se torna real, concreto. E os teólogos e os filósofos depois, e aí podemos até chegar em Kant, que a Hannah Arendt conversa muito com Kant, vai discutir teologia moral ou filosofia moral com o pensamento do Kant. Quando essa criatura mergulha na sua finitude e na sua mortalidade, ela não comeu da árvore da vida. Ela mergulhou aqui. O mal se torna real, é que a teologia vai dizer que o mal ele não é apenas possível, mas o mal é radical. Radical por quê? Porque agora ele faz parte de mim, ele está entranhado na minha natureza. O mal não é só uma possibilidade, ele é uma radicalidade e, mais do que isso, ele se torna inevitável. O mal radical é o mal inevitável. Se a criatura convivia com a possibilidade, ela poderia fazer o mal, mas não necessariamente. Agora, com essa segunda dimensão do mal, o mal radical, ela não pode evitar o mal. Ela caiu na finitude. Ela caiu na limitação, ela se torna escrava desse mal. Na visão do Santo Agostinho, e aqui parêntese, né? A gente está falando da maneira como Saulo de Tarso vai ler o mito do Gênesis e da maneira como Santo Agostinho vai ler o próprio Saulo de Tarso. Então, como é que o Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, vai ler esse mal? Ele diz, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. E se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, é o mal enraizado em mim que me leva a fazer o mal. Quer dizer, é essa leitura que o Santo Agostinho vai dizer que, na sua queda, o ser humano perde o controle sobre si, e perde o controle sobre a sua vontade. E, a partir de então, livre-arbítrio é uma expressão que não faz o menor sentido. O mal radical é o mal do ser criado e quedado, caído. É o mal radical. Aí a gente entra no terceiro mal, porque a gente tem o mal radical. A gente diz assim, eu quero fazer o bem e não consigo. Não quero fazer o mal, mas acabo fazendo. Já prometi 10 vezes que eu não ia te sacanear e te sacaneei de novo. Não quero fazer o mal. Então, o que eu faço? Eu começo a justificar para mim mesmo o mal que eu pratico. E eu começo a dar finalidade justa ao mal. E aí eu chego na minha terceira dimensão do mal, que é o mal instrumental. É o mal como meio para chegar num fim. É um mal com cálculo. É um mal com argumentação. É um mal quase como virtude. Ou é um mal necessário. Infelizmente, para chegar onde eu quero chegar, eu, na condição de ser quedado, numa realidade de contingência tocada pela finitude e pela queda, não tenho como evitar o mal. Então, infelizmente, eu vou ter que praticar o mal contra você, me desculpe. Se fosse possível eu chegar no mesmo objetivo que pretendo chegar, sem praticar o mal, eu chegaria. Mas não é possível. Nós estamos na contingência, nós estamos na finitude, nós estamos numa realidade, novamente, teologicamente observando, nós estamos numa realidade quedada, caída, em que o mal está enraizado. Não dá para viver. Então, num mundo, ou numa realidade não ideal, não dá para a gente viver de maneira ideal. Então, eu vou praticar o mal e vou pedir desculpas, inclusive, às vezes. Eu vou tentar não praticar, vou tentar praticar menos. Mas,
para defender os meus fins, eu vou acabar praticando o mal. E outra, essa é a inteligência, por exemplo, do Kant, que ele vai dizer o seguinte, que o mal é a subordinação da opção por si. Não, é a subordinação da lei à opção por si. Entre respeitar o certo, o justo e fazer o bem e cuidar de mim, eu vou sempre cuidar de mim. Quando eu tiver que escolher entre mim e você, quem eu vou escolher? A mim mesmo. Sempre. Porque se um dia eu tive que escolher entre mim e o Criador e escolhi eu mesmo, você acha que diante de você eu vou escolher você e não eu? Então a nossa condição humana acaba sendo essa. A gente faz isso de maneira polida, a gente faz isso de maneira justificada, a gente faz isso com maneira cheia de argumentação, mas quando a gente tem que escolher entre o bem pessoal, egocêntrico, egoísta, próprio, inclusive com as nossas próprias definições do que vem a ser bem, nós escolhemos sempre o nosso bem, o nosso e dos nossos. Esse é o mal instrumental. Esse é o mal com finalidade. Esse é o mal calculado. Contra esse mal, inclusive, de vez em quando a gente luta. A gente não quer fazer isso. É o Paulo lá dizendo, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Eu luto para não fazer, mas acabo fazendo. O mal instrumental, ele está muito bem exemplificado com a palavra do sumo sacerdote Caifás, quando diante do Sinédrio, que é o tribunal religioso do judaísmo de então, dos dias de Jesus, Caifás se levanta e diz o seguinte: esse Jesus, que pretende ser o Messias, está se tornando popular demais. Ele está conquistando o coração de muita gente. Isso vai dar ruim. Quando o imperador romano ficar sabendo que há um Messias popular numa colônia romana e o governador, o preposto do imperador, não fez nada, o imperador vai passar o cerol no Messias, no povo do Messias, mas vai passar o cerol também no governador romano, em você, Pilatos. Então tem a famosa frase de Caifás: é melhor que morra um só homem do que toda uma nação. Olha o mal instrumental. Pode ser, ou até poderia ser, sabe, lá, estou agora conjecturando, que o Caifás até gostasse do tal Jesus de Nazaré. Fala assim, pô, eu gosto de você, não tenho nada contra você, mas convenha comigo, que é melhor morrer só você do que todo mundo. Está vendo o mal instrumental? É o mal inevitável. Tem pior do que isso? Tem. Que é a quarta dimensão do mal, que é o mal diabólico. É o mal absoluto. Estou dialogando com o Kant bastante. Eu acho que eu li bastante Kant por causa da tal da Hannah Arendt. Ele diz assim, que a santidade é a convergência entre o dever e a vontade. Quando o que é justo, o que é certo, o que é bom, o que é bem, e é aquilo que eu devo fazer, coincide com o que eu quero fazer, e aquilo que eu devo fazer, eu o faço não porque devo, mas porque é uma expressão de mim. Então, por que você não mente? Não, porque se a minha mulher me pegar mentindo, eu estou ferrado. Se o fisco me pegar mentindo, eu estou ferrado. Se a Polícia Federal me pegar mentindo, eu estou ferrado. Então, aqui não tem virtude. Mas quando eu digo, por que você não mente? Eu falo, eu não minto porque eu não sou mentiroso, porque mentir não tem nada a ver comigo. Mentir me agride. Mentir não é uma expressão do que eu sou. Aí tem virtude. É a ação justa como expressão do ser, não como imposição do dever. O oposto se faz verdadeiro. É o mal
praticado a partir de uma condição de existência tão maligna que fazer o mal é tão natural ao que o pratica quanto tossir é natural para o tuberculoso. Ou quanto a laranja é natural para a laranjeira. Quer dizer, o mal absoluto, o mal diabólico, é esse mal que é praticado, cometido, e ele veio nessa espiral de descida, de decadência, em que o mal possível se torna mal radical, de radical ele se torna instrumental, e eu instrumentalizo tanto a prática do mal em que, de tal maneira que não apenas o mal que eu pratico é deletério para a minha realidade, para você, para o Brasil, para o mundo, para o sei lá quem, o mal ele passa a ser deletério para mim mesmo. Ele altera a minha estrutura de ser. De tal maneira que, em algum momento, praticar o mal me é absolutamente natural. Esse é o mal absoluto. A prática do mal me degenerou tanto que eu não apenas pratico o mal, eu sou malvado. Então a gente chega em 1961, Eichmann, Hannah Arendt, seu bloquinho de notas, e ela olhando para a cara do sujeito, e aqui estou dando asas à minha imaginação, Arendt diz o seguinte: isso não é mal radical, isso não se explica pelo mal instrumental e não se explica pelo mal absoluto. Porque o grande problema da Hannah Arendt, que ela levanta para nós, é que Eichmann não é um demônio, não é um monstro, não é um desumano. Eichmann é, na linguagem da Hannah Arendt, um sujeito comum, é uma pessoa comum. Ela diz, eu não estou diante de um demônio, eu não estou diante de um monstro. Ela diz, o mal monstruoso não foi feito por um monstro. Foi feito por um homem banal, medíocre, por um burocrata, por um sujeito que praticou o mal e nem se deu conta de que estava praticando o mal. Não é que ele julgou o que estava fazendo, muito embora ele vá justificar que ele faz como cumprimento do dever, dando uma sugestão de que ele pensou sobre o que ele estava fazendo, mas não. O que a Hannah Arendt percebe é que ele pratica o mal sem ter refletido sobre o mal que estava praticando. Ele faz no piloto automático. Não é que ele julgou que aquilo era mal e mesmo assim escolheu praticar o mal. Não é que ele tinha uma finalidade para o mal que estava praticando. Se o nazismo tinha, se o Hitler tinha, se aquele horror todo tinha uma finalidade, é mal instrumental, se a solução final do nazismo é um mal instrumental, em Eichmann não é um mal instrumental, é o que a Hannah Arendt vai dizer. É um cara banal, é um cara comum. Daí a banalidade do mal. Não é o mal que é banal, é a maneira como o mal foi praticado é que é banal. A maneira banal de se praticar o mal é a banalidade do mal. Essa maneira de praticar o mal sem nem passar pela consciência e pela subjetividade de quem pratica o mal, uma reflexão sobre bem e mal. É o seguir no fluxo e no flow. A gente usa essa expressão, Maria vai com as outras, a gente muito recentemente usou no Brasil a figura do gado. O Eichmann, pessoal, é um avant-première da tia do Zap. O Eichmann, ele é um paraninfo dessa galera que replica, que transfere mensagem, que fake news. E aí a gente entende como é que a gente tem uma sociedade que é anti-vacina e que acredita que a Terra é plana.
E o que é assustador nisso, que a Hannah Arendt vai falar, ela usa essa expressão, que essa constatação é apavorante de Eichmann ser uma pessoa. Ela usa a seguinte expressão: Eichmann é terrível e assustadoramente comum. Ela diz, não tem malignidade nele, não tem maldade nele, tem banalidade nele. E ela diz isso, que essa constatação de que o mal pode ser praticado com essa banalidade é tão apavorante quanto o próprio mal praticado. Porque agora, essa pessoa que vai praticar esse mal de maneira banal é seu vizinho. Sua tia, sua cunhada. É o pastor da sua igreja, que você acha que é um homem de bem. Ele, inclusive, cuida do pet dele, ele tem a netinha dele, que ele gosta dela, ele cuida, ele ama. Mas é um nazista. É um assassino. Como, por exemplo, aconteceu na ditadura militar, aqui no Brasil, e eu falo isso com pesar e dor no coração, de um capitão de exército que entrava na sala para torturar um prisioneiro político, e no intervalo da tortura, ele evangelizava o sujeito, falava de Jesus. Bacana, né? Esse sujeito que ele sai de uma sala de tortura e ele põe um terno e uma gravata e ele vai para a Igreja Batista no domingo. Ou ele sai do culto de domingo da Igreja Batista e ele vai queimar negros numa árvore. E ele põe um capuz branco, queima os pretos na árvore e volta no domingo seguinte para o culto. Ele vai buscar o neto dele na escola e você conversa com ele na porta da escola. O nome dele é Adolf Eichmann. E isso é muito assustador. Essa noção de que... E aí eu discordo da Hannah Arendt, viu, Adriana? Quando ela fala... Né? Aliás, não preciso pedir licença para discordar da Hannah Arendt, né? Mas é uma questão de respeito. Pela Hannah Arendt e por você. A Hannah Arendt diz assim, não é todo mundo que pode. Não, é todo mundo, sim. Você também. Eu também. Porque se a sua cunhada pode, por que você não pode? Por que você é melhor do que ela? Por que você é melhor do que seu avô, que era nazista? Seu bisavô, que era nazista? Seu bisavô, que era dono de escravo? Por que você é melhor do que ele? Por que hoje você se incomoda com a questão da escravização se o seu patrimônio familiar foi construído com escravo? Seu bisavô. E por que seu bisavô tinha escravo? Porque na época do seu bisavô todo mundo tinha escravo. E ele deu sorte de não ser escravo, ou escravizado. Ele deu sorte de ser o dono do escravizado. E ele não pensou. E aí a Hannah Arendt olharia para o meu bisavô e diria assim, você é um homem banal, que faz o que todo mundo faz, que normaliza o mal que todo mundo faz e você não faz juízo crítico. E aí é que está a grande contribuição da Arendt, que diz isso, que esse mal banal ele é praticado por quê? Ou por quem? Por quem não pensa criticamente, por quem abriu mão da sua inalienável e intransferível responsabilidade para com a vida, a começar da responsabilidade para consigo mesmo e com o seu semelhante. Abriu mão disso. E nesse sentido, abriu mão da sua própria humanidade, talvez. Se tornou banal. Se tornou banal. Não pensar. Porque o máximo da nossa capacidade de pensar é o juízo crítico. Não é pensar apenas. O grande lance da nossa capacidade de pensar não é a gente ter ideia. A minha netinha de 4 anos é uma linda, e ela de vez em quando vem para mim e diz assim, vovô, tive uma ideia.
A questão não é se ela teve uma ideia, ela tem ideias. A questão é se ela consegue enxergar que ela está num mundo em que não somente ela tem ideias. A questão é se ela consegue fazer juízo de valor das ideias. A questão é se ela consegue colocar as ideias, as outras ideias, em diálogo. A questão é se ela consegue fazer com que todas as ideias em diálogo façam uma avaliação crítica da realidade onde ela vive, para que ela possa tomar decisões de tal maneira que ela não seja uma mulher banal praticando um mal, sem se dar conta da banalidade do mal. Bom, termino. Eu acho duas coisas para a gente sair disso. Primeiro, é que, infelizmente, a gente tem que concordar com os mecanismos sociais de controle. Infelizmente. O nosso amigo Hobbes estava certo. Não é? O que nós gostaríamos é que o ideal bíblico, né, de todo ser humano guiado pela sua própria consciência vai concorrer para o bem comum, isso é uma utopia. Então, isso não existe. Então, a gente faz defesa de direitos humanos, a gente tem tribunal, a gente tem lei, a gente tem legislação, a gente tem educação, a gente vai criando ambientes coletivos para que esse ser humano cujo mal lhe é enraizado, esse ser humano viciado em instrumentalizar o mal, esse ser humano com potencial de degeneração, ele encontre no coletivo um ambiente que pode atenuar a maldade que ele é capaz de fazer e de colocá-lo num caminho de bem coletivo. Então, sim, nós temos que levantar bandeiras e fazer piquetes, e ir para a rua, e ir para a arena pública debater, para a gente construir uma sociedade onde os mecanismos de controle funcionem e que as instituições que favoreçam o coletivo sejam fortalecidas e não solapadas. Somente desculpa a expressão, também preciso pedir desculpa, mas sou educado. Só um idiota quer concentração de poder na mão de uma pessoa só, ou de um grupo só, ou de um partido só. Só um imbecil não entendeu ainda que o poder precisa ser coletivo e precisa estar em disputa constante. E que todo poder concentrado na mão de um só vai resultar numa ação tirânica e maldosa, maligna e diabólica e destrutiva. E a segunda coisa que eu penso, para encerrar mesmo, é que como é que a gente supera esse mal do possível para o radical, para o instrumental, para o que nos degenera a ponto de fazer parte da nossa própria condição de ser e nos tornar malvados. Como é que a gente supera isso? Eu disse que ia puxar a brasa para a minha sardinha, né? Então, sozinho a gente não supera. O ser humano acreditar que supera o seu mal é o mesmo que acreditar que é capaz de levantar-se do chão, puxando-se pelos cabelos. Ou vem uma outra mão que me ergue do chão, ou eu vou ficar preso ao chão. Eu não consigo me arrancar da minha condição. E nisso a espiritualidade é o caminho. Não é da autotranscendência, é da transcendência. Nisso, as tradições de espiritualidade estão gritando: ou vocês comem da árvore da vida, ou vocês vão continuar escravizados, enraizados e presos nesse mundo e nessa contingência e nessa condição humana onde o mal é inevitável. Ou vocês comem da árvore da vida, ou é apocalipse now para vocês. A experiência espiritual, a experiência de espiritualidade, a experiência de conexão com o divino, qualquer que seja o seu divino. Agora, é claro que eu tenho o meu.
Mas tem que ser uma outra mão. Tem que ser um poder que não é o humano. Porque o humano que fez a opção por si afundou-se na sua finitude e na sua mortalidade. É comer da árvore da vida que nos leva para fora desse lugar. Muito obrigado, boa noite.